Amigo Jesus, benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos reuniram nesta tarde tão significativa para o nosso movimento espírita do Paraná, a nossa gratidão. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para colher os frutos da grande vinha deixada por Ti, Jesus, para nos fortalecer na nossa caminhada, na nossa jornada terrena. E esta casa, Senhor, que nos acolhe, é igualmente uma outra árvore que também espalha seus frutos nesse momento para todos nós que aqui viemos buscar o encorajamento, a fé, a esperança. E por isso te pedimos, Jesus, para que nos mantenha reunidos em Teu nome, não somente nesses momentos de congraçamento, de fraternidade, de amizade, que são sinônimos, mas em todos os momentos das nossas existências. Pedimos também, Jesus, pelo nosso mundo que passa por um momento um tanto quanto atribulado, para que todos nós tenhamos paciência, paz, confiança, fé e a certeza de que nada acontece sem o Teu conhecimento, sem a Tua permissão. Mantenha-nos assim, Jesus, acalmados, pacientes, repetimos, e sabedores de que todos nós receberemos de acordo com a nossa própria semeadura. Intua, Senhor, a nossa expositora da noite, ou da tarde, melhor, para que ela passe, como sempre o fez, a Tua mensagem, que vai enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos e, sobretudo, acalmar e animar os nossos corações. Obrigado, Jesus, por tudo, por esta oportunidade. Permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Cabe a nós, Juliana Cipolicol, conselheira da Federação Espírita do Paraná, a apresentação da nossa convidada. Sandra Della Pola, vinculada à Sociedade Espírita Allan Kardec, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvendo atividades na área doutrinária e mediúnica. Membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS, atuando como palestrante. No Paraná, já prestou sua colaboração na qualidade de oradora em conferências, simpósios, encontros estaduais e regionais. Sua primeira participação se deu no ano de 1998, na terceira Conferência Estadual Espírita, que homenageava os 130 anos de lançamento da obra A Gênese, de Allan Kardec. Coordenadora do curso para multiplicadores do projeto de qualificação na mediunidade do setor de mediunidade da Federação Espírita do Paraná, desde 2010. Também do curso para multiplicadores ciclos 1 e 2, fase 1. Sandra Della Pola tem formação na área do direito, exercendo atividade profissional como advogada. E hoje nos falará sobre o tema O Bom Combate. Uma boa tarde a todos. Estejamos em paz. Nós vamos encontrar na história da humanidade um encontro muito singular entre um rei, lá no século VI a.C., ele era chamado Creso, o nome dele era Creso, e era considerado, ele se considerava e era considerado, segundo os historiadores, como o homem mais rico da Terra. Ele fica sabendo em um determinado momento que um sábio grego
um filósofo grego, estava visitando a região da Líbia, aonde ele governava. A Líbia hoje é a Turquia, para a gente ter uma ideia. Então, ele convida o sábio, e diga-se que Solon, o sábio grego, era então entendido como o homem mais inteligente do seu tempo. Ele convida o sábio grego para um jantar. Solon aceita, e nós vamos ver então esse singular encontro entre o sujeito que governava a mão de ferro e procurava ter sob seu domínio os bens mais importantes, e o sábio, o filósofo grego, que tinha realmente de seu o conhecimento. Depois do jantar, Creso, o rei, convida o filósofo para conhecer o seu tesouro, que ficava na parte de baixo do castelo. Contam os historiadores que era uma verdadeira fortaleza, e ali encontravam-se os exemplares das coisas mais valiosas daquele tempo. Nesse momento, depois de mostrar os tesouros num certo exibicionismo, o rei pergunta ao filósofo: na tua opinião, quem é o homem mais rico do mundo? O Solon não titubeia e responde que ele conhecia um jovem pobre em Atenas que entregara a sua vida a lutar pelo seu país. E para ele, Solon era o homem mais rico da terra. O rei não gostou da resposta, naturalmente, porque ele esperava que fosse identificado. Como ele se autoproclamava o homem mais rico, ele então pergunta: e o segundo homem mais rico da terra? Imaginando que então o sábio ia fazer uma deferência ao seu poder e designá-lo. E Solon responde: o segundo homem mais rico da terra, na minha opinião, pode ser dado a dois jovens atenienses, dois jovens pobres atenienses, que fizeram da sua vida um depoimento de serviço para que a sua mãe, uma viúva, pudesse ser feliz. Com a morte da mãe, eles entregam a sua vida a Atenas. Estes dois jovens, em minha opinião, são as duas pessoas mais ricas da terra. Agora Creso está furioso, não esconde a sua indignação, e ainda imperturbável, o sábio volta-se para ele e diz: mas, majestade, eu gostaria de lhe dar um conselho. Nunca desdenhe do castigo do tempo. O castigo do tempo é aquele passar dos anos, das horas, em que nós vamos tendo desafios, nós vamos tendo chamados da vida, e conforme o nosso proceder, a nossa escolha, a nossa atitude frente ao desafio, é que se dará a nossa situação no futuro. Daí porque o castigo do tempo. Passam-se os anos, e outro rei, de um estado vizinho, decide aumentar a sua área de poder e invade a Líbia. É Ciro, o rei dos persas. Ele chega com uma verdadeira força, passando por cima de tudo. A própria capital do país
aonde estava o castelo do rei. Ele adentra castelo adentro, vai ao calabouço, vai ao subterrâneo, e aquilo que parecia uma fortaleza tomba diante do saqueador. O rei da Líbia é preso, junto com sua família, e arrastado para a praça pública. Quando ele é atado a um poste para morrer, ele se lembra de Solon e do castigo do tempo. E vai dizer em voz alta: Solon, Solon, como tu tinhas razão. Há muitos combates na vida. A vida propriamente se constitui num conjunto de lutas, de combates, restando à criatura humana decidir e escolher quais serão aqueles que vale a pena lutar. Quais serão aqueles que vale a pena empreender esforços e dedicar a nossa vida? Pois que muitas das nossas lutas, dos lugares aonde nós despendemos esforços, são situações temporárias que aqui ficarão. Enquanto que outras situações, estas sim, definitivas, porque dizem respeito ao nosso futuro espiritual. É evidente que há coisas da matéria, do nosso dia a dia no campo material, que nós precisamos empreender lutar para ter. A subsistência, por exemplo, é uma das lutas que, não obstante não seja a mais importante, porque não diz com a realidade do espírito, mas evidentemente diz com a sobrevivência do corpo, que é momentaneamente um instrumento do espírito. Mas daí a dedicarmos todo o nosso tempo, ou a exclusivamente dedicarmos o nosso tempo às questões materiais, este é o caso, que precisará ser definido e decidido por cada um de nós. A sobrevivência da matéria, a posse dos bens materiais, que dizem respeito ao necessário, ou seja, a subsistência, a termos condições de dar conta do dia a dia do espírito neste empreendimento que é a reencarnação. Evidentemente, se é uma luta, se diz com bens necessários, imprescindíveis à manutenção da vida, evidentemente é uma luta necessária. Mas ainda assim, é temporária. Nós não poderemos levar junto conosco, em todos os lugares por onde transitamos, sobremaneira para o mundo espiritual, nós não levaremos nenhuma das nossas posses. Nem mesmo o corpo físico, que talvez seja das posses a mais relevante, na medida que é a instrumentalidade para o espírito. Nem mesmo ele. Todos os bens materiais que possuímos, aqui ficarão. E nós vamos repetir para não deixar dúvida. É evidente, ninguém discute que elementos materiais são de necessidade. Comer, vestir, se abrigar, não chegando ao nível do supérfluo, dizem com necessidades próprias de um espírito que está reencarnado. Se nós não protegermos o corpo físico, na nossa habitação, com o vestuário, com a alimentação, nós estaremos provocando suicídio direto ou indireto. Então não há dúvida
que se faz necessário a luta, e é uma luta abençoada, a luta chamada luta pelo pão de cada dia. Mas, inobstante o seu valor, a sua importância, e se constituir, sim, numa luta necessária, é preciso que a gente não perca de vista que a posse de todas essas questões, ainda que legítimas, ainda que providenciais, ainda que necessárias, elas ficarão. Então, se nós tivéssemos inicialmente que definir quais são as lutas abençoadas por excelência, evidentemente, sem nenhum desrespeito às lutas materiais, essenciais, fundamentais para a sobrevivência, mas evidentemente que a luta mais abençoada é aquela que se faça em relação ao espírito. Por isso fizemos questão de contar a história de Creso. Porque, não obstante ele tivesse naquele momento todo o poder, todos os bens materiais possíveis a um homem dos seus dias, fosse considerado, e ainda é em nossos dias, considerando evidentemente tempo a tempo, mas ainda é considerado, face à grandiosidade da sua riqueza na época, o homem mais rico que se conheceu. Pois isso não lhe deu nenhuma garantia em relação ao tempo. Isso não lhe protegeu das vicissitudes naturais da vida. Então, no que pese, evidentemente, os bens materiais facilitarem, sim, algumas coisas, como dizer que não, é muito mais agradável e facilitado a gente poder pagar um transporte para fazer um deslocamento do que tê-lo que fazer a pé. Mas isso, por si só, possuir este benefício, não nos garante que nós, porque temos o dinheiro, não passaremos por uma vicissitude. Isso nos elimina e nos encastela de tal forma que nós estejamos absolutamente seguros. O que traz a segurança efetiva é a paz de consciência, porque essa onde a gente esteja, a gente a transporta consigo. Então, se nós tivéssemos que inicialmente responder quais são as lutas, os combates principais, quais são estes elementos que vale a pena se produzir, considerando que tantos outros que a gente faz no dia a dia, a gente acaba verificando que não vale a pena? Quantas disputas nós fazemos uns com os outros? Quantas vezes nós nos indispomos com pessoas? Nós não sabemos ouvir uma crítica, uma negativa. Quantas vezes nós criamos verdadeiras rixas por coisas menores, por firulas? Porque sobrepomos o nosso orgulho e, em função desse orgulho, nós aumentamos uma coisa que, a princípio, não tem aquela dimensão. Então, vejamos quantas lutas nós lutamos no dia a dia. Não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de fazer essa análise no fim do dia, daquilo que fazem no dia. Se nós começarmos a observar em quanta coisa a gente se mete num dia, e contemplasse quantas destas coisas são abençoadas, porque vão me tornar felizes no futuro, decresceria significativamente. De 10 lutas que nós fazemos no dia, eu lutei com uma pessoa porque ela me ofendeu e eu respondi à altura, como a gente diz. Não é uma luta abençoada, porque não vai me trazer paz no futuro, não vai me trazer segurança no futuro. Nós fazemos lutas, às vezes, para quem é que diz a última palavra dentro de casa.
Quem é que fica mais tempo emburrado? Então nós vamos estabelecendo concursos uns com os outros, que não tem para com relação ao futuro nenhum benefício. Não nos torna pessoas mais felizes. Então, e não obstante nós tenhamos muitos combates diários, nós combatemos uns com os outros. Muitas vezes durante um dia, estabelecemos rixas, disputas. Aquelas que realmente valem a pena. Porque nos trarão mais adiante, nesta encarnação, e sobremaneira, no mundo espiritual, a felicidade real, a quantidade de vezes que a gente faz a escolha por lutar esta luta, é infinitamente menor do que as vezes que a gente decide, escolhe lutar pelas coisas que Creso, né, que o rei da Líbia decidiu lutar. Ele empregou todo o seu tempo em amealhar coisas. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então eu não sou igual ao Creso. Mas quantas vezes a gente junta coisa que não tem valor econômico, mas está lá empilhado dentro do roupeiro. E essa roupa aqui não, essa roupa eu posso ter que poder usar no ano que vem, então deixa ela aí. Lá em casa brigam muito comigo, porque eu sou desse tipo, né? Guarda tudo que eu posso usar um dia. E esses dias a minha mãe queria dar alguma coisa, eu disse, não, deixa aí. Mas minha filha, tu não está entrando nessa roupa, tu aumentou de peso. Mas eu vou emagrecer? E quando eu emagrecer, aí eu entro na roupa. Tolice. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça, e a coisa vai ficando, não é de valor. E a gente pode ter pensado assim, eu não sou o Creso, porque o Creso juntou riquezas, eu não tenho dinheiro para juntar, eu não vou às coleção de automóvel, porque eu mal tenho um. Não, juntar as riquezas que eu posso. Então, é um conjunto, um monte de sapato, um monte disso, um monte daquilo, que nós não vamos usar, porque a gente tem vários pares de sapato, mas a gente só tem 2 pés. E tem que usar em par, né? Então não dá para usar todos ao mesmo tempo. E vão ficando, e vai ficando, e vai ficando. Então são essas quinquilharias até que todos nós juntamos, independente do valor das condições financeiras que a gente tem, a gente dá um jeitinho de juntar, de acumular. Vai ver no final das contas, não tem valor financeiro nenhum, mas está tudo lá empilhado, está tudo lá guardado. Estas lutas não são efetivamente as que valem a pena. Quais seriam as lutas que valem a pena? Jesus o disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É ser humilde. Então, bem-aventurados os humildes. Inteligentemente, qual deveria ser a minha luta pessoal? Por me tornar uma pessoa humilde. Bem-aventurados os puros de coração. Falando da pureza da alma, pureza do nosso mundo íntimo, da simplicidade. Qual seria uma luta abençoada nessa área? Tornarmos pessoas mais autênticas, mais honestas, mais sinceras. Bem-aventurados os misericordiosos. Indicando que a misericórdia, ela é o complemento da brandura. A misericórdia é o perdão das ofensas. A misericórdia é o esquecimento da ofensa. A misericórdia é um ato de compaixão. Então, qual seria a luta adequada para o espírito imortal que nós somos? Procurarmos investir no perdão e no auto-perdão. E assim, todas as 10 bem-aventuranças que ele ali declinou, são um roteiro seguro em relação ao bom combate. Bom combate é uma expressão cunhada pelo apóstolo Paulo
na segunda carta a Timóteo. Ele disse que entre os combates da vida, o cristão tem o dever de escolher o bom combate, aquele que valha a pena. E o que ele está falando com vale a pena? Ele está considerando o futuro espiritual do combatente. Ele está se referindo àquelas situações que dizem respeito às construções das nossas virtudes. Não é fácil o bom combate. Às vezes a gente pensa, acredita mesmo, que difícil na vida é a gente ter. Pode ser. Pode ser que para alguns de nós, em virtude das suas necessidades de aprendizagem momentânea nessa existência, esteja sendo muito difícil conseguir os bens da vida no campo material. Mas quando a gente faz o investimento de desenvolver as potências da alma, o desenvolvimento das virtudes, e se quisermos resumi-las todas em uma palavra, a construção do amor, nós acabamos por perceber que esta última é indiscutivelmente a mais difícil. Porque a outra, ela torna-se mais fácil, até porque depende de algumas questões que não dizem tanto respeito ao nosso mundo íntimo. Mas quando se trata do desenvolvimento das potências da alma, nós estamos falando das emoções da criatura. Nós estamos falando de múltiplas construções que foram feitas ao longo dos processos reencarnatórios daquela pessoa. E que trazem naturalmente uma carga de construção plasmada no psiquismo e refletida no perispírito, que por óbvio dificultam a mudança interior que cada um de nós vem a querer fazer. Então se estabelece, e Paulo tem toda a razão, o apóstolo, uma verdadeira luta entre aquela pessoa velha, não velho como nós em idade, velho no sentido interior, das construções anteriores, entre este indivíduo que fez aprendizagens muito equivocadas, que aprendeu que a honra estava em se sobrepor aos outros, não a ele mesmo, que aprendeu que coragem é falar mais alto, é tomar atitudes violentas, e foi aprendendo coisas equivocadas ao longo do tempo, que de uma certa maneira somos todos nós, e num determinado momento a gente cai em si, e se dá conta que existem outras aprendizagens que a gente gostaria de fazer. Por exemplo, o desenvolvimento das virtudes da alma. Sim, gostaríamos de ser humildes, de desenvolver a humildade. Gostaríamos de desenvolver a pureza, a misericórdia, a brandura. Gostaríamos de ser uma pessoa de bem, de desenvolver a bondade no nosso campo interior. Mas estas duas realidades se chocam e se combatem. Aquele personagem que nós fomos, com as suas matrizes, com as suas aprendizagens equivocadas, e este que nós gostaríamos de tornar-nos, esta pessoa de bem. Pois esta luta é a mais importante, não obstante a mais difícil de todas que a vida nos der. É infinitamente mais difícil ser brando e pacífico do que ser uma pessoa possuidora disto ou daquilo. Mas é a melhor luta que nós podemos travar conosco, é o desenvolvimento da nossa brandura, da nossa paciência, da nossa mansidão, evidentemente seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, se formos nos perguntar,
o que seria exatamente a proposta de Paulo o apóstolo, quando ele orienta o seu amigo, seu jovem amigo Timóteo, de que escolha nas lutas da vida, não qualquer luta, não qualquer emprego de força, de energia, mas coloque a sua energia para lutar consigo, com as suas más tendências e na construção dessa pessoa de bem, que nós temos o dever e temos o direito de nos construir. Por isso, que a vivência dos desafios da vida, destes que às vezes a gente quer fugir, como criança que quando ganha o calendário escolar do ano, já começa a olhar quais são os feriados, quando é que entra de férias. Quantas vezes a gente pensa assim, bom, agora eu vou resolver todos os problemas, depois eu vou entrar de férias. Querendo fugir dos desafios, querendo fugir das problemáticas, querendo fugir das vicissitudes da vida. Mas são as vicissitudes da vida que nos tornam melhores. É esse diário de nos convidar ao desenvolvimento de uma virtude e que se torna para nós uma vicissitude, porque muitas vezes a gente não deseja o desenvolvimento dessa virtude, ou se deseja, ainda não se deu conta que para desenvolvê-la é necessário muito esforço, desprender esforço, daí porque não pode gastar energia em lutas que não vão levar a lugar nenhum, para ter força para fazer as construções necessárias à identidade dessa pessoa feliz ali na frente. Então, a necessidade de nós podermos empreender os desafios propostos pelo dia a dia, que nós possamos vivê-los com alegria, com resignação, com a compreensão da sua importância. E onde é que naturalmente está a base para que nós possamos ter condições de viver essas coisas com confiança e com alegria na vida? Senão na compreensão dos princípios básicos da doutrina espírita. O espiritismo se torna uma excelente ferramenta para que nós possamos compreender os desafios e encontrar estratégias em nós, em nosso mundo íntimo, para vencermos esses tais desafios. O Evangelho se converte o Evangelho redivivo à luz do Espiritismo se converte nessa oportunidade feliz de entendermos o porquê nós estamos aqui e sobremaneira para onde nós vamos. É nessa compreensão que nós podemos construir a tal da fé raciocinada. Não há possibilidade de ter fé raciocinada se não tem raciocínio. E não há possibilidade de raciocínio onde não tem conhecimento. Eu vou raciocinar sobre o quê? Por que muitas vezes nós fragilizamos num desafio da vida? Por que muitas vezes a gente perde o bom combate? Quando vai estabelecer uma construção positiva consigo, não consegue, fracassa. Porque não raro nós não temos fundamentação na nossa fé. Ela não é fundamentada, ela não é lúcida, ela não é racional. Então nós não vamos encontrando elementos para sustentar a luta. Nós não vamos encontrando elementos para poder efetuar essa construção dessa pessoa melhor. E aí nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos nos desestimulando. Nesta caminhada toda, é imprescindível dar-se conta da importância do conhecimento dos princípios básicos. É muito importante que nós tomemos o hábito da leitura. Por exemplo, a título de exemplo,
uma obra imprescindível que nós teríamos que ter o hábito de usá-la no dia a dia, indiscutivelmente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para ler e pensar, não é só ler. Não é como a gente lê livro, revista, que a gente vai passando as folhas para ver o que olhar, a notícia que vem depois. É ler o trecho e refletir sobre ele. Pensar sobre ele. Porque quando nós fazemos isso, nós estruturamos aquele conhecimento. Aquele conhecimento se torna uma ferramenta para que possa ser utilizada em outra situação ali na frente. Então, se nós temos muitos dias de leitura, nós vamos juntando caixa de ferramenta. E vamos podendo fazer os enfrentamentos do dia a dia com tranquilidade, com resignação, claro que dentro das nossas possibilidades. E cada um de nós terá a sua. Quando Jesus diz, por exemplo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, é claro que ele está falando da perfeição lá na meta final. Quando o Espírito chega à plenitude. Mas também não é menos verdade que Jesus está falando dos sermos perfeitos no dia a dia, o máximo que nos seja possível. Na disciplina da paciência, por exemplo, sermos o mais paciente possível na segunda, o mais paciente possível na terça, na quarta e assim sucessivamente. Eu tenho que ir canalizando essa vontade para ir aumentando essa potência. Não se pode partir do princípio só da meta. Ah, quando eu tiver a plenitude da paciência, mas ninguém vai ter plenitude se não tem o pouco. Um conjunto de pouco. Um pouco aqui, um pouco ali. Vai fazendo essas construções. Uma coisa que a gente não dá valor é a ação diminuta. A nossa ansiedade, às vezes, quer que a gente tenha a virtude na plenitude. Não tem a virtude na plenitude, não serve. Nós precisamos aprender a dar valor para cada conquista. O bom combate se estabelece todos os dias e todas as horas. Não é quando chegar lá na frente, não é quando, é aqui e agora. É poder dar-se conta que a vida está nos chamando neste momento. Ah, eu quero ser uma pessoa. O que será que Deus reservou para mim de prova? Quais seriam? O que Deus espera de mim? E a gente fica sentado esperando que Deus diga. E aí passam-se os dias, a gente não cumprimenta ninguém, a gente não sorri para ninguém. Fica esperando. Vai esperar o resto das encarnações. Porque o que ele espera é que nós sejamos bons, o possível naquele dia. Para que depois, no outro dia, a gente seja um pouquinho mais, até sermos bons por excelência. É isso, simples. Difícil, mas simples. Então, podermos estabelecer essa compreensão de que este detalhamento da virtude e a sua construção no passo a passo dizem respeito às boas lutas, aos bons combates que nós podemos empreender com relação a nós mesmos. A pergunta ainda que nos caberia a refletir seria o fato de que se todos nós podemos ser eficientes nisso, será que haveria alguma coisa que nós não poderíamos vencer? Alguma inclinação má que seria mais poderosa do que nós? Essa pergunta não passou despercebida a Allan Kardec. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele vai perguntar se haveria possibilidade de que alguma inclinação má não pudesse ser vencida pelo esforço. E os Espíritos dizem que todas as inclinações más podem ser vencidas pelo esforço.
todas as questões morais que nós não temos ainda resolvido, podem ser resolvidas pelo esforço. Repetimos, evidentemente que guardada a proporção de cada um, e evidentemente que dentro de todo o projeto da vida, que são as nossas sucessivas reencarnações. Porque se fosse possível construir uma virtude plena numa única encarnação, Deus não teria inventado a reencarnação. Entendido este viés, voltamos à resposta dos espíritos. Todas as inclinações más podem ser vencidas. E por que não o são? Os espíritos respondem nessa mesma questão. Mas quanto pouco de vós fazem esforços. E eles têm razão. Primeiro, que nem todos nós empreendemos esforços para vencer as nossas más inclinações. Nos colocamos nesta boa luta. Nem todos nós aderimos a esse processo. E segundo, quando aderimos, não são todas as coisas que nós queremos conquistar. Ou seja, a gente vai deixando para amanhã, a gente vai deixando para depois, nós não vemos urgência nisso, porque isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade são as coisas de fora, são as aparências. Quanta gente morre por causa de uma aparência, por aparecer e por parecer aquilo que não é essencial. Então, muitas vezes para nós, coisa de urgência são as coisas que dizem respeito às questões materiais. Mas as questões morais da vida, nem sempre a gente tem pressa. Nem sempre para nós é de urgência. E na verdade elas são. Porque nenhum de nós sabe quanto tempo ainda ficará por aqui no corpo físico. E por isso que desenvolvimento das potências da alma nos limites de cada um é uma questão de urgência. Posto que quando nós voltarmos para casa, lá ali no castigo do tempo, como Solon referiu ao rei da Líbia, o castigo do tempo, nós temos que vencer esse castigo. Ou seja, nós temos que ter na bagagem que nós levamos para o mundo espiritual, nós temos que ter ali propriedades, títulos de valores. E os títulos de valores válidos no mundo espiritual serão única e exclusivamente as nossas virtudes. O nível de desenvolvimento a que nós chegamos, que nós conseguimos chegar. Então é de urgência, nesta hora, que empreendamos nossos esforços para o desenvolvimento dessas potências. Que saiamos dessa crença falsa de que a gente não pode isso, não pode aquilo, no campo da moralidade. Nós podemos sim. Talvez não possamos como outra pessoa pode. Eu acho muito interessante uma questão que Kardec fez da espiritualidade, também na terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde ele perguntou por que não se faz todo o bem que nos seja possível. Vejam, a pergunta já traz um ensinamento. Kardec está reconhecendo que existe uma quantidade de bem que ainda não nos é possível. Ele quer saber por que a gente não faz o pouco que pode. Nós poderíamos ser humildes num determinado grau, a gente poderia ser honesto num determinado grau, a gente poderia ser sincero num determinado grau, nós poderíamos ser brandos num determinado grau, não no grau de Francisco de Assis, mas no nosso. A questão é que Kardec quer saber por que a gente não é. E os espíritos respondem, porque não tem interesse, o que é um fato. Nós estamos muitas vezes desinteressados nas construções destas potências. E deixamos de lutar o bom combate. A vida passa e nós ficamos à deriva, aguardando Deus sabe o quê,
que seja significativo para o nosso futuro, para o nosso porvir. E este porvir chega e nos pega desprevenidos e pobres. Agora não pobres de espírito, mas de espírito pobre. O que evidentemente não é a mesma coisa. Então, se nós tivéssemos que definir, dentro desta proposta dos bons combates, que elementos seriam desafiadores na construção dessa pessoa de bem, o que nessa carta de Timóteo, que aliás é linda, se tiverem oportunidade não deixem de lê-la, o que Paulo estabelece para Timóteo, e que pode também servir para a nossa vida, nós vamos ver que ele fala na questão do tempo, no sentido de que aquilo que já está aprendido tornou-se matriz e vai fazer força quando eu quiser mudar. Eu agora não quero mais ser briguento, mas eu aprendi a ser briguento. Se eu não for vigilante, vai no piloto automático. Então, a importância do passado no presente, o quanto o passado se reflete no nosso hoje, o quanto as construções do ontem fazem sentido no nosso presente. Precisa identificar isso para romper. Paulo também fala a Timóteo que nós precisamos, já referimos aqui na tarde de hoje, que nós precisamos dar valor às pequenas conquistas. Que nós precisamos perceber que inúmeras forças, muitas vezes, se acompliciam para nos prejudicar. Existe a interferência do mundo espiritual no mundo material. Mas se existe no sentido negativo, não descreiamos da fomentação e da interferência dos bons espíritos na nossa vida. O que talvez esteja faltando no nosso dia a dia e que nos torne pessoas tão suscetíveis das más influências, indiscutivelmente está faltando prece, indiscutivelmente está faltando reflexão, está faltando leitura, está faltando meditarmos sobre aquilo que a gente conversa de bom e aquilo que a gente lê de sadio. Então essas estratégias todas, elas formam um conjunto que servirá seguramente para nós podermos lidar conosco nisto que Paulo chamou, ao escrever para o seu querido amigo chamado Timóteo, o bom combate. Que no nosso dia a dia, nós tenhamos força e nós tenhamos coragem para enfrentar-nos, construir essa pessoa melhor que nós estamos destinados para ser. Trazermos à tona a divindade que mora em nosso coração. Permitir-nos que isso se exale e penetre os corações dos nossos irmãos. Tornarmos, portanto, mais conscientes e mais lúcidos da nossa força pessoal como filhos de Deus que nós somos. E diante de todo esse conjunto de coisas, enfrentarmos as nossas dificuldades e as nossas vicissitudes com fé raciocinada, com esperança e com resignação. Para concluirmos, o poeta Rabindranath Tagore tem uma poesia, um verso de um poema, em que ele diz que quando as estrelas vieram conhecer a Terra, fizeram o seu giro habitual, rodeando o planeta, e voltaram para o firmamento. Menos uma. E quando suas irmãs voltaram as costas para encontrá-la, verificaram que ela luzia no seio da Terra, uma luz forte e verde, que alcançava todo o planeta. É por isso que a esperança, diz ele, nunca abandona a vida. Não abandonemos a esperança de estabelecermos a construção da pessoa melhor que nós podemos ser, com coragem e com fé, com a confiança na presença de Deus em nosso dia a dia, indiscutivelmente nós poderemos nos construir como essa pessoa de bem e dizermos então a Paulo que nós procuramos, quando voltarmos para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, que nós procuramos ao longo dos sucessivos dias aqui na Terra, realizarmos o melhor combate que esteve ao nosso alcance
que a gente compreendeu e que a gente pôde fazer. A todos os amigos, muitíssimo obrigada e muita paz. Divino amigo Jesus, Mestre incomparável das nossas almas, nós te somos agradecidos, Senhor, pela presença amorável dos benfeitores espirituais, que a todos atenderam nas nossas mais íntimas necessidades. Chegamos aqui, Senhor, buscando o teu amparo, a tua compreensão, o teu carinho, e nunca nos abandonastes. Envolve-nos com as tuas vibrações amorosas, e tantas vezes não sabemos distinguir, entender e tornarmos-nos gratos. Por isso agora o fazemos. Queremos agradecer essa bendita doutrina que emociona nossas almas e nos oferece um caminho para a própria libertação. Temos a oportunidade de te reencontrar, Senhor. Nós que tantas vezes te abandonamos, agora nos dás o Consolador prometido, o Espiritismo, para que através dos seus ensinamentos preciosos, nós voltemos os nossos passos na tua direção. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos e fortalece-nos o ânimo para desta feita não desistirmos, não retrocedermos, não nos equivocarmos, mesmo diante das falsidades e dos convites equivocados da vida. Que seja assim, neste combate efetivo com o nosso mundo íntimo, na construção da pessoa melhor que tu aguarda, o nosso mais caro ideal e a nossa mais nobre construção. Abençoa-nos e guarda-nos na tua paz, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.